Fala galera, a paz e Pentecostes, você está no canal Jovens de Fogo, no curso de formação bíblico Boa Semente. Para a glória e a graça de Deus, nós já estamos chegando no terceiro bloco da Bíblia, chamado de Livros Sapienciais. Então nós vimos o primeiro bloco, chamado de Livros do Deuteronômio. Depois vimos o segundo bloco, que são os livros históricos que narram a história de Israel, e agora vamos adentrar aos livros sapienciais. E por que esses livros recebem este nome? Sapienciais é porque eles vão relatar a sabedoria do povo de Israel. Então nós vamos ver livros poéticos, nós vamos ver livros que vão falar de alegorias, parábolas. Então, o povo de Deus pega a sua sabedoria e vai colocar essa sabedoria de maneira inspirada, revelando os mistérios do reino de Deus. Nesses livros sapienciais, você vai encontrar neste bloco 7 livros, que são eles: o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Cântico dos Cânticos, o livro de Sabedoria e o livro de Eclesiástico. Esses livros compõem os livros sapienciais, aqueles que vão narrar a sabedoria do povo eleito. Para você compreender o que é um livro sapiencial, nós precisamos entender a diferença entre duas palavras: conhecimento e sabedoria. Conhecimento é a arte de adquirir conhecimento por causa da nossa inteligência, da nossa capacidade de adquirir conhecimento. Então, quando uma pessoa ela consegue adquirir muito conhecimento, nós falamos que essa pessoa ela é uma pessoa muito inteligente. Mas sabedoria ela é diferente da palavra conhecimento. Sabedoria, ou o sábio, é aquele que consegue pegar esse conhecimento e colocar esse conhecimento em prática. E nem sempre as pessoas que são sábias são pessoas que possuem um grande arsenal de conhecimento, mas elas conseguem no dia a dia, através das suas experiências, da própria vida, colocar esse conhecimento em prática. E isso se traduz em sabedoria. Com certeza você tem um avô, uma avó, que é uma pessoa que às vezes não teve a oportunidade de fazer uma faculdade ou mesmo de estudar, mas quando você conversa com essa pessoa, você percebe que essa pessoa é uma pessoa muito sábia. Por quê? Porque ela sabe discernir os acontecimentos da vida e colocar no dia a dia em prática o conhecimento que durante a vida foi adquirido. Então, quando você lê esses livros sapienciais, nós vamos ver isso, que o povo de Deus, analisando a natureza, analisando as pessoas que são ricas, que são pobres, analisando os animais, analisando tudo aquilo que está à nossa volta, eles vão ali percebendo, vão intuindo o projeto, a vontade de Deus. Então, os escribas, que foram instituídos por Salomão, eles vão pegar essa sabedoria do povo de Deus e vão escrever de maneira inspirada. E para que a gente possa começar bem esse bloco dos livros sapienciais, eu vou escolher aqui um texto bíblico para você compreender mais profundamente aquilo que eu estou falando. Convido você a pegar o livro de Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 10. E assim diz a palavra do Senhor: Se
o machado estiver embotado e não afiares o seu gume, aumentará a fadiga. A sabedoria é que faz render o esforço. Então, o autor bíblico ele está olhando para uma realidade comum do povo, comum que ele vê entre os hebreus. Ele vê um homem com um machado na mão cortando uma madeira. À medida que esse machado está afiado, ele faz menos esforço e ele tem mais eficácia. Mas conforme ele vai usando esse machado, o machado vai ficando embotado, ele vai perdendo o seu corte. Então o que ele tem que fazer para realizar o seu serviço? Ele tem que fazer mais esforço. E à medida que ele faz mais esforço, ele se cansa e logo ele vai parar de executar o seu serviço. Então, se ele, ao invés do esforço, usasse a sabedoria de afiar o machado, o seu trabalho teria mais frutos, teria mais eficácia. Então, o autor sagrado, olhando para essa realidade, ele vai aplicar um ensinamento. Aquele que ouve a palavra, aquele que começa a compreender o mistério da palavra de Deus e vai vivendo no dia a dia a palavra de Deus no seu cotidiano, ele vai ter menos esforço para adquirir os seus sonhos e realizar os seus projetos daquele que com o seu próprio braço tenta conquistar um projeto para ser feliz. Então, quando você for ler esses livros sapienciais, leia entendendo isso, que esse livro ele tem ensinamentos práticos para que você possa aplicar ele no seu cotidiano. Que a palavra de Deus possa habitar no seu coração e que você possa ler esses livros nessa dimensão, tirando ali ensinamentos profundos para a sua vida cotidiana. E aí você vai perceber que nós vamos viver profundamente uma realidade espiritual. Quando você for ler esses livros, eu quero te dar aqui 3 conselhos. Primeiro, pergunte o que o texto diz. Então leia pausadamente, mastigue, rumine a palavra e pergunte a si mesmo o que o texto diz. Segundo, pergunte o que o texto me diz. O que esse texto está falando para a sua vida? E uma vez que você fizer essa segunda pergunta, você vai partir para a terceira pergunta. O que eu posso responder para Deus com aquilo que eu aprendi na minha meditação das Sagradas Escrituras? Então esse texto fala ao meu coração que é preciso afiar o machado. E afiar o machado para que eu possa executar as minhas obras é ter uma vida de oração. É isso que esse texto fala para mim, é isso que eu vou responder para Deus, para que Ele possa me usar como um instrumento para que eu possa ver diante dos meus olhos grandes frutos e progressos em minha vida espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se você gostou do vídeo, não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para receber aí os novos vídeos. Que Deus abençoe você, a paz e Pentecostes. Fogo!